Olá, meus amores! Que bom estarmos aqui juntinhos novamente. Gente, como é bom saber que você sempre está aí do outro lado da telinha, acompanhando as nossas videoaulas, estando atento a cada uma das nossas orientações. Bom saber que você está se dedicando a cada dia, a esse, apesar de todo momento, né, de dificuldade que nós estamos passando, mas você está aí querendo, se esforçando para que você possa obter um ensino de qualidade, você possa também, a tia Alessandra está aqui do outro lado da telinha, mas sempre buscando o melhor para que você possa aperfeiçoar isso, aprimorar com relação aos teus conteúdos. Meus amores, e hoje nós vamos aqui para a nossa aula de geografia. Então, todos atentos, porque hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa disciplina que fala muito aqui do nosso planeta Terra, das coisas grandiosas e maravilhosas existentes aqui no nosso planeta, que nós temos sempre que estar atentos, né? Com essa vontade de conhecer mais um pouco da nossa terra, do nosso ambiente, daquilo tudo que a Terra tem a nos oferecer. Então, é sempre bom nós estarmos atentos àquilo que o meio ambiente, aquilo que existe no nosso planeta. Nós já estudamos aqui sobre os relevos, aprendemos muito sobre os relevos da Terra e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa vegetação. Esse assunto está lá no seu livro da página 46 e 47. Olha, gente, e a nossa vegetação, a vegetação que nós temos aqui no Brasil, ela é importantíssima e também ela é muito diversificada. Ela é muito grandiosa. Muitas pessoas, elas vêm estudar, pesquisadores de todo mundo, elas vêm pesquisar um pouco também sobre a nossa vegetação, que a nossa vegetação, além de ser muito diversificada, ela traz muitos, digamos assim, coisas assim novas em termos de espécie, também temos em termos de utilidades das nossas plantas. Então, é um assunto primordial que você tem que estar sempre atento. Observem o seguinte, gente. Nós vamos observar que a vegetação e o clima são dois aspectos naturais que estão sempre relacionados. Por que, tia Alessandra? Porque, como você pode observar, o clima também, ele está sempre ali, ou atenuando mais uma vegetação do que a outra. Ele está sempre, digamos, se o clima é seco, nós temos uma vegetação ali relacionada àquele certo tipo de clima. Quando o clima ele é mais ameno, quando o clima é mais propício à vegetação, nós temos uma vegetação ali bem diferente. É igual a que a tia Alessandra trouxe aqui para que você possa observar a imagem que nós temos aqui na nossa figura, aqui no nosso slide. De um lado, o clima seco, né? O clima aqui com as temperaturas elevadas, tornando assim a vegetação bem rasteira, a vegetação quase que escassa. E ao outro lado, um clima mais ameno, um clima ali que é propício para uma vegetação, né, mais ampla. Nós podemos observar que no Brasil as matas, as florestas e as plantas em geral, elas são muito variadas devido às diferenças climáticas de cada região do país.
como a tia Alessandra já citou para vocês. Olha como é a importância do clima aqui para a vegetação. Aqui no nosso Brasil, devido às diferenças climáticas de cada uma das nossas regiões, né? Sabemos que aqui no Brasil nós possuímos 5 regiões. Então, dessas 5 regiões, também nós podemos observar que há diferenças climáticas em cada uma delas. E também as nossas florestas, as nossas plantas, elas também possuem essa variação de acordo com esse clima, de acordo com cada tipo de região. Cada tipo de região do nosso país, ele possui, tá certo? Ele possui um tipo específico de vegetação, e é o que nós vamos estudar. Observe aqui, em primeira mão, os climas aqui do nosso Brasil. Existem alguns climas e dentre os quais nós podemos destacar alguns desses climas aqui no Brasil que você pode observar através desse mapa. Olha só, essa figura aí que mostra essa imagem laranja, você pode observar que nós temos aí o clima tropical. Já essa parte mais vermelhinha aí, nós podemos identificar como clima equatorial. Temos também o clima semiárido, que é essa parte de amarelo. O clima subtropical, com a cor roxa. O tropical litorâneo, com o verde. E esse mais, um amarelo assim, mais destacado, né? Com o clima, representando o clima tropical de altitude. Então, esses são alguns tipos de clima do Brasil, do qual você pode observar aí a diferença em cada um desses pontos. Em cada um desses locais que há essa diferença, também o tipo de vegetação também vai sendo variado, vai sendo diferente de uma região, de um clima para o outro. O conjunto de plantas de uma determinada área ou região, ela é denominada de vegetação. Observe aqui que as imagens que nós trouxemos aqui nos nossos slides, todas essas, pessoal, são imagens de vegetações aqui do nosso Brasil. Olha a diferença entre cada uma delas. Olha como o nosso Brasil, ele é riquíssimo em termos de variedades de vegetação. Ali você pode observar uma vegetação mais rasteira, outras nós temos o mangue, nós temos ali o Pantanal, nós temos ali vários tipos de vegetações. Lembrando que esse conjunto de plantas, né, dessa determinada área ou região, ela é chamada de vegetação. E cada uma dessas regiões tem uma vegetação específica. Quando as várias espécies de vegetação, elas cobrem uma região, dizemos que formam a flora. A flora brasileira é riquíssima e tem muitas utilidades. Observem aí também nos nossos slides as diferentes formas da nossa flora brasileira. Olha as diferenças entre cada uma delas, riquíssimas e muitas vezes que não são exploradas devidamente, né? O homem às vezes faz essa exploração, mas de maneira desorganizada, de maneira que não é possível aproveitar o máximo que nós podemos dessas vegetações.
E quão maravilhoso seria se nós aproveitássemos esse tipo de vegetação e também pudéssemos contribuir para ajudar no meio ambiente, fazer essa exploração de uma maneira cautelosa, de uma maneira cuidadosa, para que não prejudicasse o meio ambiente. Observe aí a existência de vários tipos de plantas, vários tipos de vegetação, como a tia Alessandra acabou de dizer para vocês, né? Então, muitas dessas plantas que vocês podem observar aí, elas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano. Então, muitas dessas plantas que vocês estão observando aí, elas não são plantadas pelo ser humano. Tia Alessandra, e como é que elas nascem? A ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das borboletas, das abelhas, das cutias, entre os outros animais, fazem brotar plantas nativas nos mais diversos locais. Então, olha como é importante tanto a ação da natureza dos ventos e das chuvas, como também alguns animais, eles são importantíssimos para que haja essa germinação, né, dessas plantas nativas entre os mais diversos locais. Existem locais à beira de penhasco que existem plantas lindíssimas, riquíssimas. E como foi? O homem chegou até ali e plantou? Não, mas em alguma desses pássaros, as borboletas quando visitam as flores, as abelhas, quando elas pousam, aí você tem a imagem até de uma abelha pousando aí nessa flor, quando ela pousa para retirar ali o néctar, ela também leva consigo algumas das sementes dessas flores e aí elas passam a espalhar também essas sementes dessas flores em diversos locais. É por isso que muitas vezes você pode encontrar plantações, flores, árvores plantadas ali, onde o ser humano muitas vezes não consegue chegar, mas esses pássaros, esses animais, eles conseguem. Observem aí o exemplo desse tucano. Você está observando que ele retirou, né? Essa goiaba aí está se alimentando e algum dessas sementes que caem, ele pode sair desse próprio local, voar para outro local, outro ambiente e podem também conseguir, né, através desse voo, né, quando eles começam a comer e eles deixam cair ali algumas sementes, essas sementes, elas podem vir a germinar e brotar uma nova goiabeira em um local totalmente distante do local de onde ela retirou esse tucano. Ele retirou essa fruta para se alimentar. Assim também nós temos ali as borboletas, né? Que estão ali visitando essa flor. Quando elas saem, aí nas perninhas dela, elas ficam com com algum tipo digamos assim, das sementes, né, dessa flor e já passam para outros locais e assim eles vão conseguindo fazer essa plantação, né? Que não é bem chamada nem plantação, né, gente? Eles vão conseguindo fazer a distribuição dessas sementes em vários tipos de locais. Observe também, pessoal, aí o exemplo e a ação do vento. Olha só como o vento também ele é importante para que possa haver
essa proliferação desse tipo de vegetação. Então, o vento, ele joga ali, como você está vendo ali no primeiro slide. Então, olha só, aquelas sementes são lançadas pelo ar e vão, ó, voando ali, vão de acordo com o vento e vão parar em locais mais distantes. E assim também fazendo toda essa parte de que essa vegetação sendo lançada, essas sementes ao longo, né, do correr do vento, do curso do vento, eles também, se chegarem até um local assim apropriado, eles podem também ali nascer e gerar nova planta, uma nova vegetação. Da mesma forma, ali o beija-flor. Olha como é lindo o beija-flor ali visitando a essa planta, né? Da mesma forma como os demais, o beija-flor também é um que, através ali da sua visitação a essas plantas, eles podem vir a contribuir para que essas plantas elas possam ser ativas em outros locais, em outros ambientes. Agora, meus amores, nós vamos à nossa atividade no livro. Lá na página 51, nós temos a nossa atividade no livro de geografia. E a tia Alessandra vai explicar para você passo a passo como você deve proceder. Então, observando aqui como você deve proceder em relação à sua atividade. Olha só, na primeira questão diz o seguinte: marque as alternativas corretas. Primeiro, ele diz o seguinte aí no item A: vegetação ou flora é. Então, ele te dá 3 itens. Ele te dá 3 frases nas quais você deverá marcar apenas apenas a resposta correta sobre o que é vegetação ou flora. Então, você analise as 3 frases e marque somente a frase correta. Já no item B, diz o seguinte: a vegetação litorânea, ela que possui terrenos alagados. Então, ela te dá 3 opções aí sobre a vegetação litorânea. Você também vai fazer da mesma forma, vai analisar e marcar somente aquela que se refere à vegetação litorânea que possui terrenos alagados. Já na segunda questão, escreva de que modo as sementes se espalham sem a ajuda do homem. A tia Alessandra comentou aqui com você, nós conversamos acerca desse assunto. Como é que, se o homem não pode plantar esses certos tipos de planta, ou então alguns locais que o homem não consegue chegar, como é que essas plantas, como é o modo que essas plantas elas se espalham? Como é que essas plantas elas chegam a ser germinadas sem essa ajuda do homem? Quais são os outros métodos que podem ser utilizados? Quais são as outras formas que podem ser utilizadas? Aí eu tenho certeza que você que prestou atenção aqui na nossa aula, esteve atento aqui aos nossos slides, você com certeza vai descobrir aí da segunda questão. Já na terceira questão, você irá observar as imagens abaixo e escrever o nome de cada uma dessas vegetações. Você pode também, se tiver alguma dúvida, pedir auxílio para a mamãe, para o seu papai ou o seu responsável. Tá certo, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a nossa vegetação. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Como a tia Alessandra disse, é um assunto riquíssimo e
Como nós temos vários tipos de vegetações, nós iremos estudar cada uma desses nossos tipos de vegetação existente aqui no nosso Brasil. Estejam atentos à nossa videoaula. Não percam, tá bom, meus amores? Então, queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau!